pessoal. A questão 13, então, é uma questão sobre o tubo de Pitot, tá? O tubo de Pitot, assim como o tubo de Venturi, é um instrumento para medir a velocidade de escoamento e a vazão de fluidos líquidos em canalizações. O tubo de Pitot é utilizado também para medir a velocidade de escoamento do ar em aviões, e ele mede de forma indireta, então, a velocidade do próprio avião, tá bem? Então, o enunciado da questão 13 nos diz o seguinte: um tubo de Pitot é inserido numa canalização, tá? Essa é a canalização, né? Aqui o tubo de Pitot que está inserido nela. E o líquido que escoa pela canalização tem densidade de 1,6 vezes 10 na 3. Esse líquido meio bege aqui, tá bom? O líquido manométrico, que é esse líquido aqui, que é utilizado para medir pressão, né? Ele é o mercúrio e tem densidade de 13,6 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, tá bom? O desnível H, que é esse Hzinho aqui, que a gente vai entender daqui a pouco porque que ele surge, é de 20 centímetros, tá bom? O exercício pergunta para determinar a diferença de pressão no ponto 2 e no ponto 1, então P2 menos P1, e a velocidade de escoamento do líquido na canalização, tá bem? Então, gente, o tubo de Pitot, né, assim como o tubo de Venturi, a gente consegue determinar a velocidade de um líquido de uma canalização a partir do surgimento de uma altura h, tá? Mas no caso do tubo de Pitot, essa altura h surge em decorrência da presença de um ponto de estagnação, que é esse ponto 2. Né? Devido a essa curvatura desse tubinho aqui, que integra o tubo de Pitot, tá? O líquido aqui nesse ponto 2, ele tem uma velocidade praticamente igual a zero, tá? E a gente sabe, né, das relações que a gente vem falando até então, que velocidade baixa, né, do fluido, a velocidade baixa é igual a pressão alta, tá bom? Então, como a pressão aqui no ponto 2 é alta, essa pressão acaba empurrando esse líquido manométrico para baixo, né? Aqui o ponto B para baixo e o ponto A para cima, fazendo surgir essa altura H, tá? Então, a partir dessa altura H, das densidades do líquido na canalização e do líquido manométrico, a gente vai conseguir calcular essa velocidade do fluido aqui, tá bom? Mas para encontrar a fórmula dessa velocidade, a gente vai ter que aplicar Bernoulli, que nem a gente fez para o tubo de Venturi, tá bom? Então, aqui é a equação de Bernoulli, tá? E agora a gente vai ver o que a gente pode eliminar dessa equação, tá certo? A primeira coisa, né, a gente está comparando o ponto 1 e o ponto 2, tá? A gente sabe que as alturas desses dois pontos são iguais, tá? Então, se H1 é igual a H2, a gente pode eliminar o termo dGH dos dois lados da igualdade, sobrando esses termos aqui. Como eu falei, o ponto 2 é um ponto de estagnação. A velocidade do fluido nesse ponto é zero, tá bom? Então, se a velocidade 2 é zero, aqui a gente pode eliminar esse termo aqui, tá certo? Ficando só com esses termos aqui. A velocidade V1 é a velocidade do líquido na canalização, V, tá bem? Então, a gente pode substituir V1 por V, tá? Então, a gente fica com esses termos, tá? Passando as pressões para um lado da igualdade, a gente então fica com P2 menos P1 e passando dV ao quadrado sobre 2 para o outro lado, né? A gente fica com P2 menos P1 igual a dV quadrado sobre 2. Isolando o V2, isolando o V quadrado, a gente fica então com V igual a raiz de 2 vezes a diferença de P2 menos P1 dividido pela densidade do líquido na canalização. Pelo teorema de Stevin, a gente sabe não, existe na verdade, a gente tem que... Pelo teorema de Stevin, tá? Existe uma forma, né, de deduzir essa relação, não é tão simples assim, mas eu já coloquei a relação direta para não ter mais cálculos para vocês não se confundirem, não se assustarem, tá? Mas pelo teorema de Stevin, a diferença de pressão 2 menos P1 é igual a GH vezes a diferença da densidade do líquido manométrico menos a densidade do líquido da canalização. Então, se P2 menos P1 é igual a isso, eu posso substituir P2 menos P1 por isso aqui, G vezes H vezes dm menos d, tá bom? E aí a gente chega na fórmula do tubo de Pitot, né? A velocidade da canalização é igual a raiz de 2GH vezes dm menos d dividido por d, tá bom? E aí a questão 3 pergunta, né? Qual é a velocidade de escoamento do líquido na canalização? Então, para encontrar a velocidade, a gente aplica a fórmula do tubo de Pitot, tá bem?
aplicando a fórmula, né, 2 vezes G, que é 10, vezes 0,2, tá, que é a altura do desnível aqui gerado por causa da diferença de pressão P1 e P2, por causa, né, do ponto de estagnação 2, vezes a diferença das densidades, então 13,6 vezes 10 na 3 menos 1,6 vezes 10 na 3, tudo isso dividido por 1,6 vezes 10 na 3, tá bom? Isso vai nos dar, então, raiz de 30, tá? Que por sua vez é igual a 5,48. Então, a velocidade do fluido aqui na canalização é igual a 5,48 metros por segundo. Pergunta ainda para a gente calcular a diferença de pressão. A gente pode usar essas duas fórmulas aqui, ou a fórmula do teorema de Stevin, né? Ou o que a gente obteve por Bernoulli, tá? Como a gente calculou já a velocidade, eu optei por utilizar a fórmula que a gente obteve por Bernoulli, P2 menos P1 igual a dv² sobre 2, tá? Então, substituindo, 1,6 vezes 10 na 3, vezes 5,48 ao quadrado, que é 30, né? A gente viu que raiz de 30 é 5,48, dividido por 2. Isso, então, vai dar 24.000 Pascal, tá bom? A diferença de pressão entre 2 e 1. Tá? A pressão 2 é maior que a pressão 1, por isso que deu um valor positivo. Essa pressão é maior porque em 2, por ser um ponto de estagnação, a velocidade é 0, então a pressão é mais alta, né, que a velocidade 1, que é a pressão em 1, tá bom? A questão 4, ela trata justamente dessa questão do porquê da existência, né, dessa altura H em decorrência da diferença de pressões entre os pontos que a gente analisa, tá bom? O que ela diz? Tanto o tubo de Venturi quanto o tubo de Pitot são instrumentos de medida de velocidade de fluidos. Ambos medem a velocidade a partir de uma altura H que é gerada entre tubos capilares que fazem parte dos instrumentos. Essa altura H aparece em decorrência da diferença de pressão que é gerada entre os dois pontos dos instrumentos, tá? Que foi o que a gente viu até agora. No tubo de Venturi, ela surge em decorrência de quê? O que a gente falou até então? Ela surge em decorrência do estreitamento da seção, né? Esse estreitamento da seção, né, a seção 2 em relação à seção 1, vai provocar o quê? Um aumento da velocidade do fluido. Um aumento da velocidade do fluido provoca uma diminuição da pressão. Uma diminuição da pressão provoca o quê? Uma diminuição dessa altura aqui do capilar, provocando então essa diferença de altura entre os dois capilares, né, H. E a partir desse H a gente consegue calcular a velocidade do fluido na canalização, tá bom? Então, no tubo de Venturi, a diferença de pressão surge, a diferença de pressão que gera a altura H surge em decorrência do estreitamento da seção transversal do tubo, tá bem? E no tubo de Pitot, né, a gente viu que a diferença de pressão entre os pontos 1 e os pontos 2, e o ponto 2, né, surge em decorrência do quê? Do ponto de estagnação, né? Aqui, devido a essa curvatura desse tubinho aqui, que faz parte do tubo de Pitot, né? Aqui a velocidade do fluido, a velocidade 2 é igual a 0. A gente sabe que velocidade baixa, pressão alta. Então, a gente tem um aumento da pressão, tá? Aqui no ponto 2. Esse aumento de pressão empurra o líquido manométrico, né? Fazendo surgir essa altura H, e a partir dessa altura H a gente pode calcular a velocidade de escoamento do fluido aqui na canalização, tá bem? A questão 5 é sobre uma aplicação do tubo de Pitot, que eu falei já, né? Ela diz o seguinte: numa falha em qual instrumento de medida de velocidade provocou o acidente do voo 447 da Air France entre Brasil e França? Tá? Acho que todo mundo, né, lembra desse acidente e, como eu já falei, foi uma das causas, na verdade, e a causa, né, do acidente foi uma medida incorreta da velocidade pelo tubo de Pitot, né, como o avião estava passando por uma área de instabilidade, tempestade, enfim, o tubo de Pitot passou a medir de forma incorreta a velocidade e isso desencadeou em vários problemas, né, no avião que resultou, né, culminou na queda do avião, tá bem? Então, o tubo de Pitot, que é responsável por medir a velocidade, um erro, né, nas medidas de velocidade pelo tubo de Pitot acabou ocasionando o acidente do voo 447 da Air France. A questão 6 diz o seguinte, tá? É uma questão teórica. As figuras representam seções de canalizações por onde flui da esquerda para a direita, sem atrito e em regime estacionário, um líquido incompressível. Além disso,
cada seção apresenta duas saídas verticais para a atmosfera, ocupada pelo líquido até as alturas indicadas. Então, essas duas seções aqui, né, esses capilares nesse tubo por onde está escoando um líquido, tá bem? As figuras de acordo com a realidade física são. Então a gente tem que analisar quais figuras estão de acordo com a realidade física. Vamos analisar primeiro a figura 1. O que a gente tem? A gente tem um líquido escoando, né, por esse tubo aqui, gente. Então a gente tem que analisar. A gente vê que esse tubo, esse tubinho aqui primeiro, ele está em um ponto onde a área de seção do tubo aqui da canalização é maior, né? Então, área maior, velocidade menor, pressão maior, né? E aqui nesse ponto 2, a gente tem o quê? Um estreitamento, né, da seção em relação a esse ponto primeiro aqui. Então, área menor, velocidade maior, pressão menor. Se a pressão aqui é menor que aqui, essa altura aqui deveria ser menor do que essa. Então, essa figura, ela não está de acordo com a realidade física, tá bem? Agora vamos analisar a figura 2. A figura 2 é a mesma coisa que a figura 1, só que aqui está de acordo com a realidade física, por quê? Porque na área de seção menor, onde a gente tem uma velocidade maior e, consequentemente, uma pressão menor, a altura que o líquido atinge no capilar é menor. Então, essa figura aqui está de acordo com a realidade física. A figura 3, mesma coisa. A gente tem aqui primeiro uma seção menor, né? Seção menor, velocidade maior, pressão menor. Se a pressão é menor, a altura aqui que o líquido atinge no capilar é menor, né? Do que aqui, onde a pressão é maior, né? Então, essa aqui está também de acordo com a realidade física. E na última figura, a figura 4, a gente não tem um estreitamento da seção, a gente tem uma área aqui igual a essa área aqui, tá? Então, a pressão aqui sobre esse capilar é igual à pressão sobre esse capilar aqui, tá bom? Então, as alturas deveriam ser iguais, porque as pressões são iguais, tá? Então, essa aqui não está de acordo com a realidade física.